Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está feliz? Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 15. Lucas, capítulo 7, versículo de número 15. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de Sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor e anjo da igreja, pastor Marcondes. Deus abençoe sua vida, casa, família, ministério. Nem Salomão em toda a sua glória. Cabra elegante, né? Deus abençoe. Obrigado pela recepção. Que Deus abençoe toda a liderança e toda a igreja presente aqui nesse lugar. Amém? Congrego ali na Igreja Batista Rio de Vida, pastoreada pelo pastor Nilson, pastora Cristiane. Trago um abraço dos meus pastores a toda a igreja. Amém? Quando se encontrar, digo amém. Está escrito assim: eu que estivera morto, sentou-se, começou a falar, e ele o restituiu à sua mãe. Eu que estivera morto, sentou-se, começou a falar, e ele o restituiu à sua mãe. Tome seu assento, por favor. Lucas, ele não foi um discípulo ocular de Jesus. Lucas, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. Lucas era um médico e ele era um médico grego. Pode deixar sem fundo mesmo, tá? Lucas, ele era um médico grego e todo bom médico, todos nós sabemos que ele tem remédio para curar, para sanar, para cicatrizar, para cuidar das feridas de alguém. Por isso, Paulo, quando ele está prestes a partir, o mesmo vai dizer: todos me abandonaram, todos me deixaram, todos me viraram as costas, todos me largaram, e só Lucas ficou comigo. O que Paulo estava dizendo? Todos podem ir, se aquele que ficar souber cuidar das minhas feridas, já é suficiente. Se quem ficar tiver remédio para cuidar da minha dor, para cicatrizar as minhas feridas, já é suficiente. Então pode ir todos, se aquele que ficar para me ajudar, já estar de bom tamanho. Lucas não escreve apenas o evangelho que carrega o seu nome. Ele também escreve ou registra o único livro histórico do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos. Porém, aqui ele vai descrever a humanidade do Filho de Deus. O interessante é que Jesus, quando vem à terra, o primórdio do seu propósito é dar a sua vida em resgate de muitos, dar a sua vida na cruz do Calvário, por amor à humanidade. Porém, ele não vem apenas dar a sua vida, ele também veio trazer alguns ensinamentos. Também não veio trazer alguns ensinamentos apenas. Ele também veio operar prodígios, sinais, milagres e maravilhas. Jesus, ele está pregando, operando, realizando alguns sinais, e agora ele vai sair de onde ele está e vai entrar em um local por nome de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade grande,
Cafarnaum é uma cidade marítima. Cafarnaum é uma cidade politizada. Dentro de Cafarnaum, a Bíblia conta-nos a história de um centurião. Centurião nada mais é do que um homem que tem 100 soldados debaixo de sua autoridade. Esse homem aqui, ele tem um servo que diz o texto, que ele tinha muito apreço, muita admiração. Esse homem também era quisto, bem visto, bem colocado diante da sociedade. Por quê, pastor? Porque eles levantaram a sinagoga ali dentro daquele lugar. E quem dava testemunho dele não era ele, era quem estava ao seu redor. Logo entendemos que esse homem aqui, por servir a Roma, trabalhar para Roma, entenda bem, ele era bem aquisitivamente, ele era bem financeiramente, porém aquilo que ele tinha não teve poder para mudar quem ele era, porque a primórdia do evangelho não é te fazer ter, a primórdia do evangelho é te fazer ser. Porque nem todo mundo que tem é, mas todo aquele que é, ele carrega alguma coisa. Que aquilo que você tem não possa mudar quem você é. Esse homem aqui, ele tinha algumas coisas, mas as coisas não possuía a vida dele. Aí agora ele fica sabendo que Jesus vai entrar em Cafarnaum, vai chamar os seus amigos ou seus servos e vai dizer: vão até Jesus e digam a ele que o meu servo está enfermo. Perceba que esse homem aqui é um servo, é um soldado, sim ou não? Mas está enfermo, sim ou não? Está parado, sim ou não? Está sem produzir, sim ou não? Está caído, sim ou não? Foi atingido, sim ou não? Mas ele continua sendo. Não é porque parou de servir que deixou de ser servo. Não é porque deixou de produzir que deixou de ser servo. Não é porque deixou de fazer que deixou de ser servo. Não é porque deixou de realizar que deixou de ser servo. Pastor, atualiza a palavra. Não é porque deixou de pregar como pregava que deixou de ser servo. Não é porque deixou de cantar como cantava que deixou de ser servo. Não é porque deixou de dançar como dançava que deixou de ser servo. Não é porque deixou de abraçar como abraçava, aleluia, que deixou de ser servo. Foi atingido, mas é servo. Está caído, mas é servo. Está ferido, mas é servo. E coisa boa é ter amigo que intercede pela tua vida. Deus está levantando alguém para orar por você, para clamar por você. Servo. Servo. Quem é servo não fica caído, prostrado, ferido por muito tempo. Esse homem aqui, ele mostra no texto que ele tem amor pelo servo e não pelo serviço do servo. Vou repetir: ele tem amor pelo servo e não por aquilo que o servo pode proporcionar. Ele ama a alma dele e não ama o serviço apenas dele. Ele vai mandar. Aí agora Jesus se aproximando, ele vai chamar os seus amigos e diz: vão até Jesus, digam para ele que eu também sou seu de servos. Digam, vai, ele vai. Outro vem, ele vem. Outro fica, ele fica. Porém, nem eu fui até a sua presença, porque eu não sou digno. Diga para ele que basta apenas uma. Com muito carinho e respeito. Eu não sou de pedir para ninguém da glória, tá? Mas só para quem está do seu lado com muito carinho e respeito, diga para ele assim, ó: basta apenas uma palavra. Fala para ele com propriedade: basta apenas uma palavra. Deus não precisa de muito para mudar a tua vida. Basta apenas uma palavra. Com uma palavra a porta abre.
Com uma palavra o diagnóstico muda. Com uma palavra o caído levanta. Com uma palavra o fraco ganha força. Com uma palavra o cativo é liberto. Com uma palavra o morto ganha vida. Com uma palavra o triste fica feliz. Com uma palavra o mudo começa a falar. Com uma palavra o cego passa a enxergar. Com uma palavra o surdo passa a ouvir. Com uma palavra o insensível ganha sensibilidade. Com uma palavra o documento é assinado. Com uma palavra o que está travado destrava. Com uma palavra o que está parado movimenta. Com uma palavra o que está aberto escancara. Vou melhorar isso aqui para a vida de alguém. Com uma palavra Deus muda a vida da tua casa. Com uma palavra Deus muda a história da tua família. Com uma palavra Deus tira marido da cachaça. Com uma palavra Deus tira filho da droga. Com uma palavra Deus pode mudar a tua história. Uma palavra. Uma palavra. Palavra. Uma palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra que vem da boca. Por que, pastor? Disse Salomão: uma boa palavra, ela é cálcio para os ossos. Disse o salmista: lâmpada para os meus pés